Praia em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Praia em Revista. Connosco está a doutora Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Boa tarde, doutora Vânia, obrigado por estar connosco mais uma vez. Boa tarde. Começando pelo adiamento da construção do Parque Empresarial das Lajes, neste caso após recusa de visto do Tribunal de Contas, explique-nos lá os procedimentos que aconteceram para que a Câmara tivesse que adiar a construção deste Parque Empresarial. Muito bem. Esta era uma empreitada que já estava validada, digamos assim, antes da minha chegada a esta Câmara, um contrato já assinado com o empreiteiro, com o compromisso de efetivar uma obra que teria sido candidatada ao quadro comunitário Açores 2020. O que é certo é que esta é uma grande empreitada e que numa área tão grande como era a que estava destinado a esta construção, houve ali um trajeto, digamos assim, onde foi identificado uma linha de água que deixava algumas preocupações mediante o projeto que tinha sido apresentado e que tinha sido validado pelo quadro comunitário. Houve aqui algum impasse e durante algum tempo aguardaram um estudo de impacto ambiental porque, obviamente, linha de água, cursos de ribeiras que atravessavam aquela zona, era algo que tinha que estar comprovadamente deliberado que a obra poderia decorrer, e face à demora que houve em relação a isso, quando eu tomei posse, pedi o ponto de situação em relação a toda essa situação e o que nos foi dito é que iria ser emitido um parecer da parte da Direção Regional do Ordenamento do Território, onde indicava exatamente a área mais afetada, que nesse sentido deixam-nos uma recomendação para haver uma alteração à candidatura, neste caso ao projeto, para que houvesse um desvio dessa mesma linha de água. Ora, nós, com a intenção de podermos dar seguimento a essa situação o quanto antes, houve uma pequena alteração, uma correção nesta situação que vos expus e, nesse sentido, quando nós vamos fazer o envio da candidatura no seu todo e do projeto para validação no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas faz a recusa do visto e dando a indicação de que teria havido esta alteração ao projeto, em que nós contestámos logo que esta pequena alteração devia-se a esta existência da linha de água, que foi uma recomendação da Direção Regional do Ordenamento do Território. Portanto, nós perante o Tribunal de Contas fizemos a apresentação de toda a situação de forma minuciosa a justificar esta pequena alteração, e nesse sentido o que acontece é que os timings a serem cumpridos são de extrema importância e este quadro comunitário 2020 tem que terminar já no dia 31 de dezembro de 2023. Ora, com todo este impasse entre as negociações, digamos assim, com o Tribunal de Contas na apresentação desta situação, nós fomos vendo que o tempo foi passando e em conjunto com a própria Direção Regional dos Fundos Estruturais, que iam deixando aqui alguns alertas à Câmara de que havia uma baixa execução desta empreitada, é o ponto que nós tínhamos que ir fazendo, o ponto de situação em relação a esta empreitada. Olha, começámos a ver e contatámos o empreiteiro de que a obra estaria planificada para pelo menos 1 ano e meio de obra, e que já não temos esse tempo.
portanto, com todas estas revisões de projeto e com a tentativa de fazer tudo dentro da legalidade e principalmente com segurança, o empreiteiro não tem capacidade de fechar esta empreitada dentro do tempo que obriga, portanto, até 31 de dezembro. E quando dizemos 31 de dezembro, é efetivamente a obra física estar completamente concretizada e financeiramente estar tudo validado para que dentro da Direção Regional pudessem fazer a validação dos fundos comunitários. Ora, isso é impossível. Na conversa que tivemos com o empreiteiro, houve o reconhecimento de que já não vamos a tempo de poder fazer este trabalho. Infelizmente, este é um projeto da construção deste parque empresarial que já vem de muitos anos. Um processo bastante moroso no desbloquear de terrenos, definição de áreas, portanto, um trabalho que vem a ser desenvolvido há muito tempo e que, infelizmente, um processo muito moroso e que veio a arrastar-se face a todos estes constrangimentos e que, não havendo um timing, nós também não podemos de forma nenhuma, e face aos constrangimentos financeiros que a Câmara neste momento vive, nós não podemos de forma nenhuma correr o risco de avançar com estes valores e perdermos a comparticipação do quadro comunitário. Portanto, nós não temos a capacidade de efetivar isto sem ser realmente com o apoio de fundos comunitários. Ora, jogando pelo seguro, nós tivemos a oportunidade de reunir com a Direção Regional e perceber que esta empreitada poderá ser novamente candidatável. Portanto, o novo quadro que vai abrir irá contemplar zonas industriais, portanto, neste sentido, dá-nos aqui algum alento no sentido de termos tudo organizado para que logo que abra um novo quadro, nós deixando cair, portanto, usando a expressão de deixar cair esta candidatura no quadro 2020, não nos impossibilita de candidatá-la para o Açores 2030, e isso dá-nos aqui um alento, porque efetivamente temos noção do quanto é importante a construção deste parque empresarial na Vila das Lajes, que é uma obra esperada por muitos empresários. O que é certo é que, face a todos estes constrangimentos, houve uma decisão a ser tomada, que vai obrigar-nos a fazer a indenização do empreiteiro, a devolver algum valor dos fundos comunitários, mas face a esses valores, se nós investíssemos em avançar e não conseguirmos cumprir, o prejuízo poderia ser muito maior, porque nós não temos capacidade financeira, como eu estava a dizer, de assumir uma obra destes valores na totalidade, e sim, seria para nós muito preocupante optarmos por fazer isso e deixarmos ainda maiores constrangimentos na Câmara. Portanto, tudo será avaliado, como já o fizemos. A conversação com a Direção Regional também já foi feita. Há aqui o compromisso de estarmos alerta para os novos avisos que possam vir a surgir, e nesse sentido deixarmos esta empreitada para uma nova candidatura, mas que não vai deixar de acontecer. Presidente, perguntava-lhe ainda sobre o parque empresarial. A Câmara investiu cerca de 758 mil euros. Como a Presidente disse, terá que devolver uma parte desse valor a fundos comunitários e também indemnizar o empreiteiro. Perguntava-lhe se o restante valor já investido transita neste quadro ou é válido para o quadro comunitário Açores 2030. Não, portanto, neste momento aquilo que nós temos a devolver da execução que nós tivemos foi uma execução muito baixa, foi unicamente de 9%. Nós temos a devolver aos fundos à volta de 280 mil euros. São 280 mil euros referentes unicamente a um valor de compromisso que havia para adquirir terrenos. Mas, como muito bem disse, só na aquisição de terrenos a autarquia investiu 758 mil euros, portanto, o que demonstra que o excedente destes 280 foi tudo
assegurado a 100% pela autarquia. Portanto, a autarquia já fez um grande investimento para adquirir estes terrenos. Nós faremos a devolução do valor de fundos em relação de 280 mil euros a fundos em relação ao empreiteiro. Nós ainda não temos o valor correto de indenização. Nós optámos por fazer uma conversação e, obviamente, o empreiteiro agora com o seu aconselhamento jurídico vai apresentar-nos o valor referente à indenização pelo não cumprimento do contrato que estava assinado, que não lhe posso precisar ainda o valor, mas poderá vir a ser um valor semelhante a este na devolução de fundos, portanto um valor que nos comprometem muito, poderá chegar a €500.000, o que é bastante preocupante. Muito bem, Presidente, continuando a falar de empreitadas e neste caso da adoção e abastecimento de água ao concelho, neste caso às freguesias aqui envolventes ao centro, era importante ou é importante esta obra para melhorar realmente a qualidade de água na Praia da Vitória, que foi tão falada e é tão falada no âmbito da contaminação de solos e aquíferos? Sim, sem dúvida, esta é uma obra que vem mais uma vez mostrar que nós temos forma de captar água em novos locais e termos uma qualidade de água superior àquela que nós vimos a ter. O que é certo é que esta empreitada também já estava prevista, é algo que, e mediante o curso da obra, é uma obra bastante extensa. É uma obra bastante extensa e nesse sentido nós pretendemos terminá-la o quanto antes, mesmo assim sabendo que ela trará aqui benefícios, não só aqui à zona mais abrangida, que será a zona de Santa Rita, portanto aquela zona dos antigos bairros que ali existem, mas o benefício, digamos assim, de todo o concelho poder ser abastecido por uma água com outro tipo de qualidade. Há efetivamente necessidade de investir em novos furos. Este é um grande sinal. Trazer água junto ao campo de golfe até à zona de Santa Rita, são 4,5 km, é um desafio bastante grande, portanto vai percorrer um conjunto de redes que vão acabar por beneficiar o concelho, isso não tenho dúvida. É uma empreitada de um valor bastante elevado também, mais de €1.000.000, mas que também tem uma comparticipação do Programa Operacional 2020 e nós não podemos de forma absolutamente nenhuma perder estas oportunidades. Portanto, temos aqui uma comparticipação de 85% e nesse sentido então a Praia Ambiente fará aqui o esforço de compensar com os 15% em falta, mas que efetivamente vai valer a pena este investimento para que nós possamos ter depois uma qualidade de água melhor do que aquela que temos tido vindo até aqui, salvaguardando que aquela que nós temos vindo até aqui não tem nenhum tipo de problema e que é regida por análises regulares e que comprovadamente nos indicam sempre que está tudo em conformidade, portanto não temos que ter aqui nenhum tipo de constrangimento ou de receio face às águas que nós neste momento estamos a consumir. O que é certo é que há a possibilidade sempre de optar por novos furos que vêm do interior da ilha e por isso mesmo esta grande obra com 4,5 km de extensão que trarão aqui uma melhoria. Presidente, falou em Santa Rita e já agora recuava um bocadinho no tempo e para falar da transferência de €1.000.000 por parte do Governo Regional à autarquia. Isto também permite pôr, digamos que, quase fim a um processo que se arrasta aqui também há algum tempo.
Sim, sim, para nós é bastante satisfatório ver que este processo iniciado já há bastante tempo, e aproveito para dizer que face a algumas considerações do Partido Socialista em relação a esta matéria, eu nunca desconsiderei em momento absolutamente nenhum, ou nunca deixei de assumir que este foi um processo iniciado pelo Partido Socialista e pelo anterior Executivo. Agora, o que é certo é que posso dizer que, mediante os compromissos que haviam aqui feitos com os anteriores executivos, eram poucos ou nulos. Existia, sim, uma contratualização com o Fundo Ambiental que garantiu uma transferência de algum valor, mas havia um compromisso com o Governo Regional que nunca teria sido firmado, e isso sim, quando aqui cheguei, tratei de fazer toda a articulação necessária e exposição dos factos para nós podermos dar seguimento a esse processo, algo que, um dossiê de extrema importância que eu já referi por diversas vezes, que não existia nesta Câmara, portanto não existia documentação que comprovasse esta ligação do Governo Regional ou do compromisso do Governo Regional a este pagamento dos terrenos, daí ter sido um processo um pouco moroso para a efetivação do contrato ARAL. O que acontece é que também não podem dizer que este Executivo não fez nada em relação ao processo de Santa Rita, muito pelo contrário. Nós conseguimos firmar esse contrato e conseguíssemos que fosse pago para que agora, sim, de uma forma transparente, nós possamos estar de forma tranquila e dizer que houve os compromissos que foram assumidos, foram pagos, e agora cabe à Câmara Municipal fazer a gestão das vendas de todos os lotes e o valor que arrecadar em consequência disso, ser o valor de compromisso que a Câmara tinha como cálculo do seu compromisso em todo este processo. Portanto, para nós é uma batalha vencida, mas é uma batalha vencida em nome de todas estas famílias, porque desde o momento que tomei posse e tendo conhecimento já de todos os trâmites que estavam a ser feitos em relação a esta matéria, esta era uma matéria muito sensível porque envolvia um número elevado de famílias. Foram demasiados os anos em que estas famílias viveram na iminência desta situação ou ser resolvida ou haver efetivamente uma ação de despejo. Portanto, muitas famílias foram vivendo com esta sombra de que este processo nunca teria fim e obviamente que há um elevado nível de satisfação ao perceber-se que nós, e eu com toda a responsabilidade e transparência, em março, que seria a data em que havia o último compromisso de pagamento aos proprietários, avancei com o valor estava em falta para com esses proprietários, para que nunca fosse posto em causa o reverter de todo este processo e deixar de alguma forma algum constrangimento a estas famílias. Portanto, foi sempre com muito respeito que esta situação foi trabalhada, sempre a pensar nestas famílias e acreditando que nós iríamos conseguir terminar todo este processo. Posso dizer-vos que o processo de vendas já iniciou, mensalmente estamos a conseguir fazer uma data de escrituras, as famílias mostram uma satisfação enorme em poderem fazer uma escritura e poderem de uma forma leve dizer agora eu posso dizer que esta casa é minha. Portanto, houve aqui um processo muito moroso, mas também de muito sofrimento que agora vai terminar com estas escrituras, com as pessoas com documentos na mão que provam que são donas da casa, do terreno, têm direito a uma certificação energética da sua casa, têm tudo orientado e que, obviamente, a Câmara só pode mostrar aqui satisfação em ter sido parceira na solução e de poder agora acompanhar a evolução destas famílias nas vivências que vão ter ao longo dos anos, podendo dizer que estão efetivamente na posse de um bem seu.
um passo realmente importante. Presidente, esta semana foi também aprovada a primeira revisão do orçamento da Câmara. É um passo importante para quem lidera a autarquia? Sim, sem dúvida, face à apresentação do orçamento na Assembleia Municipal e à não validação do aumento de impostos, havia aqui uma obrigação de se fazer revisão ao orçamento, e foi esse o compromisso que foi feito, e nesse sentido levámos a reunião de Câmara já a esta primeira revisão, que de alguma forma veio a ser compensada por uma entrada de valor que a Câmara Municipal não estava a contar, que se prendeu com a venda de um imóvel que veio a reverter um valor de imposto municipal sobre imóveis bastante volumoso, digamos assim, para a Câmara Municipal, num valor de 496 mil euros. Foi uma compensação bastante grande, que não era expectável e que veio compensar em muito o valor que teria ficado a descoberto face à apresentação do orçamento municipal que teria sido apresentado. A par desse valor, também tivemos que fazer aqui uma alteração no que diz respeito às transferências para a Cooperativa Praia Cultural. Tivemos que diminuir o contrato-programa que iria ser transferido. Neste caso, fizemos uma diminuição de 200 mil euros para também poder fazer aqui o acerto entre a receita e a despesa, e nesse sentido o orçamento foi aprovado, neste momento encontra-se equilibrado, que é isso que é sempre necessário e é obrigatório. Ora, o que não nos deixa, de alguma forma, sem nós estarmos numa situação de muita fragilidade, porque efetivamente nós não temos a despesa, entre a despesa e a receita, não nos deixa aqui margem para grandes investimentos, é essa uma das nossas grandes preocupações, mas o que é certo é que para nós o que é imensamente necessário é termos um orçamento equilibrado e tentarmos levar o dia-a-dia da melhor forma, fazendo uma gestão muito meticulosa de todas as nossas intervenções e de todas as nossas atuações, porque efetivamente as fragilidades existem. Este é um orçamento que já, da forma como teria sido apresentado e sem esta redução, já era bastante esclarecedor e mostra o quanto a nossa realidade é bastante diferenciada daquilo que vinha a ser apresentado nos últimos anos, valores de orçamento muito elevados e que não mostravam de todo o equilíbrio que efetivamente era necessário ter. Portanto, é um orçamento realista, muito transparente da atuação, e como também é já do conhecimento público, a situação da Câmara Municipal é bastante frágil. Nós não podemos de forma nenhuma tentar camuflar e viver acima das nossas possibilidades. Portanto, com todos estes constrangimentos, nós efetivamente vamos tentar traçar aqui um rumo, não sendo os mais ambiciosos, mas principalmente responsáveis, que acho que neste momento é aquilo que nós precisamos muito de passar como mensagem, é que há que haver responsabilidade. Nós vamos trabalhar de forma a termos sempre as contas o mais equilibradas possível. O plano de reestruturação vai ajudar-nos a ter essa planificação o quanto antes, e acreditamos que estamos no bom caminho. Não podemos ver tudo de uma forma negativa. O que é certo é que além da Câmara, todas as famílias vivem momentos de maior fragilidade, portanto nós não queremos de forma nenhuma deixar de ser, nem não mostrar preocupação com as famílias e sermos parceiros das nossas instituições. O que é certo é que os constrangimentos são imensos e, nesse sentido, as famílias e a própria comunidade vai acabar por perceber que a nossa fragilidade é tão grande que também acaba por deixar marca na vida deles. Dessa forma, nós vamos tentar fazer o melhor trabalho, cumprindo
à risca um orçamento municipal, porque para nós também é muito importante sermos cumpridores. Não podemos colecionar dívida de forma absolutamente nenhuma, como tem sido feito até aqui. Acho que o resultado está à vista. Os milhões acumulados não são efetivamente a prova de uma solução, muito pelo contrário, são a prova de graves problemas que ficaram aqui instalados, e agora o que nós estamos a trabalhar é para reverter tudo isto e devolvermos a estabilidade à Praia da Vitória. É esse o nosso princípio, a nossa responsabilidade tem-nos feito trabalhar nesse sentido. Percebemos alguns constrangimentos que possam vir a ser gerados. As pessoas não estavam de maneira nenhuma preparadas para essa diminuição de apoios ou até mesmo de parcerias, mas o que é certo é que nós temos que apresentar a realidade, e a realidade é esta. Mas entendemos que a breve trecho também poderemos vir a ter aqui a compensação que precisamos para, de uma forma gradual, irmos devolvendo a estabilidade que precisamos. Presidente, contas à parte, e numa altura em que caminhamos também aqui para o fim do nosso programa, e dado que o nosso próximo programa será depois do Carnaval, perguntava-lhe se, para além do auditório do Ramo Grande, a Câmara Municipal tem prevista algum desfile de Carnaval ou alguma, digamos que, atuação à parte daquilo que será a recepção aos bailinhos no auditório do Ramo Grande. Sim, nós estamos muito expectantes em relação a este regresso do Carnaval, e há aqui sinais já que nos mostram que as pessoas estão a vivê-lo em grande à conta do Carnaval Sénior que já se iniciou. Nós conseguimos ver o quanto as pessoas estavam expectantes por este momento, mas não só as pessoas, as crianças também. E uma das coisas que nós propusemos e que foi de imediato aceite foi a proposta às escolas do nosso concelho para a organização de um desfile de carnaval infantil, dando alegria à nossa zona urbana e dando a oportunidade às crianças de virem à cidade de uma forma que só eles sabem fazê-lo, e contagiar toda esta gente de uma forma muito, muito digamos, sem grandes cuidados, mas que dentro daquilo que eles estão habituados, serem eles próprios a prepararem as suas fantasias. Portanto, nós podemos apreciar a simplicidade daquilo que é trabalhado com estas crianças nas escolas e que possa ser apresentado à população. Ora, nesse sentido, o cortejo vai acontecer no dia 17 de fevereiro. Um desfile que já conta com a inscrição de várias escolas, com 600 crianças já envolvidas. Portanto, isto para nós é muito, muito enriquecedor. Peçamos a São Pedro que colabore connosco e que deixe as crianças virem trazer a alegria do Carnaval à Praia da Vitória. A par disso, e depois de podermos desfrutar do desfile das nossas escolas do concelho na Rua Central, teremos na praça a atuação de 2 bailinhos de carnaval, em que já está a fazer uma rotação pelas várias escolas da ilha, portanto não só do concelho, mas da ilha, um bailinho de carnaval muito original, que está a levar a cultura do carnaval a todas as escolas e que foi trabalhado por elementos da Cooperativa Praia Cultural, que também em muito nos honra e que o feedback que tem chegado tem sido imensamente enriquecedor. Portanto, este poderá ser um momento também de partilha aqui na Praça Francisco Cornelas, que teremos a oportunidade de os assistir, e também um bailinho de uma escola que também se propôs a apresentar-nos o seu trabalho e que nesse sentido se nos deixa aqui certamente mais um momento de grande riqueza e de envolvência de todo este espírito de carnaval, e principalmente deixar a mensagem que o carnaval começa a ganhar uma consolidação com estes mais pequenos, que têm que ganhar o gosto por estas tradições, para que nós depois não tenhamos constrangimentos, como nós vimos aqui há poucos dias, aqui
a tristeza de perceber que poderiam ficar sociedades sem abrirem portas, as pessoas a desviarem-se de toda esta atividade e ver reduzida o número de bailinhos a estarem presentes nos nossos palcos este ano. Portanto, há aqui uma forma de deixar a mensagem a estas crianças de que o Carnaval é para ser vivido, que vale a pena esta envolvência cultural que é tanto nossa. Portanto, o nosso contributo também vai nesse sentido, apoiando este grupo que esteve a dinamizar este bailinho nas escolas e, obviamente, poder assistir aqui em conjunto com todos os praienses que ficam convidados no dia 17 pelas 10 da manhã. Será o desfile e logo em seguida a apresentação então destes 2 bailinhos. Convite feito e, no meu caso, agradecer mais uma vez a presença da doutora Vânia no programa Praia em Revista e também, já agora, um bom fim de semana para si. Muito obrigada, é sempre um gosto poder estar convosco. Desejo também a todos um bom fim de semana e com a aproximação do Carnaval que desfrutem não só do Carnaval Sénior, mas também do nosso Carnaval tradicional que certamente virá em grande enriquecer os nossos palcos ao longo da nossa ilha. Muito obrigada. Para quem nos ouve, também a continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Praia em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.